Olá pessoal, como vocês estão? Hoje então trago um vídeo para vocês sobre o nosso conteúdo de paralelos, meridianos e o planisfério terrestre, tá? Sobre a disciplina de geografia. Vamos lá então? Então, gente, o que é um planisfério, né? Como a gente já viu na aula de geografia, a gente sabe que o nosso planeta ele tem um formato arredondado, que não é uma esfera perfeita, não é uma bolinha perfeita, né? Quando a gente quer representar o globo terrestre, para ter uma ideia plana dele, né, de onde estão todos os países, continentes, oceanos, a gente pode usar um mapa para fazer essa representação, que nada mais é do que um planisfério, né? Por que planisfério? Lembrem que planisfério vai lembrar plano, né? É algo que quando a gente coloca um mapa, abre um mapa, ele fica sobre um plano, então a gente consegue ter visualizar todo ele, né? Diferente de quando eu tenho um globo terrestre, que é outra forma de representar também a Terra, né? Quando eu tenho um globo terrestre na minha frente, eu não consigo ver do outro lado. Então, se eu estou olhando, por exemplo, a América, que está aqui do outro lado, lá na outra face do globo vai ter outra região que eu não estou conseguindo ver ao mesmo tempo. Então, o planisfério facilita esse estudo, tá? A gente possui, então, no planeta Terra, 6 continentes, a gente pode ver aqui no mapa, que nós temos a América, tá? Assim, gente, se eu for contar aqui, tem a América do Norte 1, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania. Opa, Sora, passou aí de 6 continentes, né? Mas é que é o seguinte, gente, a América, ela é apenas um continente, que é todo esse aqui, ó, que tá de laranjinha, que vocês estão vendo que eu tô passando o mouse em volta, ó. Toda essa aqui é a América, tá? Só que o que acontece? Para fins de estudos, né, geográficos, se divide em América do Norte, América Central, que abrange aqui essa parte bem estreita abaixo do México, né, pegando algumas ilhas também, e América do Sul, que é onde nós estamos localizados, sendo o maior país da América do Sul, tá? O Brasil aqui, então, como vocês podem ver. Então, a América ela vai se dividir em 3 partes, mas na verdade é um continente só, tá bem? A gente tem a África como outro continente, Europa, a Ásia e a Oceania. E a Antártica. Em alguns livros vocês vão ver, né, em algumas páginas da internet que aparece Antártica, em outras Antártida, tá? Então fica aí a dúvida da grafia. Temos esses 6 continentes, então. O que vai acontecer, gente? O continente, ele nada mais é do que porções de terra, né? Então, dentro de cada continente desse, vocês estão vendo que tem uma divisão aqui, ó, que a gente chama de divisão política, que a gente vai ver melhor depois quando estudar o mapa do Brasil, né? Que vai representar os países que estão dentro desses continentes. Vocês podem ver aqui a África, por exemplo, né? A África, diferente do que alguns podem pensar antes de estudar esse conteúdo, ela não é um país, ela é um continente. Então, dentro desse continente, do continente africano, existem vários países, o Congo, a Nigéria, né? E outros tantos. Aqui na Ásia, né, o continente asiático é onde nós temos também vários países, na Europa e assim por diante, tá bem? Nós possuímos também 5 oceanos. Então, a gente vai ver que temos aqui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Antártico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico e o Oceano Glacial Ártico, né? No texto que a gente está estudando essa semana, diz que o Oceano Glacial Ártico não necessariamente vai ser considerado um oceano. Alguns geógrafos não consideram ele um oceano. Então, em alguns livros, pode ser que apareça que nós possuímos, né, 4 oceanos, não considerando o Oceano Glacial Ártico. Então, se vocês verem algum mapa e não encontrarem esse oceano, é porque o geógrafo que construiu aquele mapa provavelmente não considera ele um oceano. Mas, então, não é uma questão assim que está resolvida, tá? Existe uma divisão entre os geógrafos. Alguns acreditam que consideram ele um oceano e outros não.
Então é só para vocês saberem que se vocês verem um mapa e ele não tiver lá, é porque, né, ele não foi considerado um oceano por aquela pessoa que construiu o mapa. Gente, então como eu falei para vocês, o Brasil ele se localiza na América do Sul, tá? Aqui está a nossa parte do continente. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, Sora, mas por que quando falar os americanos a gente pensa nos Estados Unidos? Isso é uma concepção, na verdade, que a gente tem que rever, porque se nós estamos dentro do continente americano, todos nós somos americanos, né? Porque é um continente. Só que se tem essa cultura de pensar que os americanos, na verdade, são os norte-estadunidenses, né? A gente pode chamar eles assim, os americanos do norte também, tá? Mas pensar que estamos todos dentro da América. Então, aqui, ó, América do Sul, tá? Olha os nossos vizinhos aqui, o Uruguai, vizinho do Rio Grande do Sul, como a gente já viu. A Argentina também faz fronteira com a gente. O Paraguai já não faz fronteira com o Brasil, mas não com o nosso estado. A Bolívia, Peru, Equador, a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, tá? Vocês repararam que existe dois países que não fazem fronteira com o Brasil diretamente, que é o Chile e o Equador, tá? Esses dois países eles não fazem fronteira conosco. Mas como vocês podem ver, somos o maior país da América do Sul, né? E a maior parte dos países da América do Sul fazem fronteira com a gente. Fazer fronteira quer dizer que eles dividem, né, uma faixa de território conosco, tá bem? Aí, importante saber que a leste, o que que tem a leste do Brasil aqui? Com quem a gente faz fronteira? Ó, com o Oceano Atlântico, tá? Então, a leste a gente pode dizer que temos o Oceano Atlântico. As coordenadas geográficas. Aqui, gente, é um assunto que pode gerar algumas dúvidas, tá? Porque é assim, as coordenadas geográficas, elas não são algo que é palpável, assim, concreto, tá? É algo que vocês têm que tentar imaginar que elas foram criadas, construídas para nos ajudar a, a entender melhor a localização espacial nos mapas, no globo terrestre, tá? Então, o que, que são as coordenadas geográficas? Elas são linhas imaginárias em torno da superfície terrestre. Então, vocês imaginem que a gente tem a Terra, né? E se a gente vê a Terra do espaço, nós não vamos enxergar essas linhas, porque elas não estão lá de verdade. Elas são um desenho que se criou. Vamos pensar nelas como um desenho, tá? Vamos pensar nelas como um desenho. Então, elas são um desenho que o homem criou para construir alguns pontos de localização específicos. Vocês viram também que quando a gente estudou os pontos cardeais e colaterais, né? Eu falei um pouco no vídeo que esses pontos cardeais e colaterais, eles são criados também para ajudar na nossa localização, que antes o homem usava a bússola, né, que com o tempo foi se desenvolvendo novas tecnologias até se criar o GPS, que é o que a gente tem embutido nos celulares, né, que os aplicativos de transporte usam também para localizar, né, onde que está o cliente que vai embarcar no carro, onde que tem que deixar ele, né? Se eu quero saber qual é a distância da minha casa até a escola, por exemplo, eu posso usar o Google Maps. Então, essas ferramentas elas foram sendo desenvolvidas, assim como essas coordenadas geográficas, tá? Mais adiante vocês vão entender um pouquinho melhor. Agora, no quinto ano, a gente tem que só ter uma ideia do que é isso, tá? Então, elas são essas linhas imaginárias em volta da superfície que vão ajudar o homem a se localizar. Imaginem vocês, tá? Antigamente, vamos dizer que os marinheiros e navegantes que saíam pelos mares com suas embarcações, eles tinham um pouco mais de dificuldade para se localizar do que hoje em dia. Pensem em um piloto de avião também para se localizar no espaço, né? Como que ele faz? Claro que ele tem auxílio de toda uma base aérea, né? Mas foi importante criar esses recursos porque essas linhas geográficas, essas coordenadas geográficas, elas vão ajudar. O piloto
tal, ele tá no ângulo 45, latitude tal, longitude tal. Vocês já devem ter ouvido essas expressões, talvez em algum filme, né? Ou alguém comentou com vocês. Então, isso está dando a localização exata desse piloto, caso ele precise de ajuda, né? Ou de alguma orientação, se o espaço está um pouco embaçado, se tem névoa, né? Neblina no espaço, esse auxílio de saber que o avião tem esse GPS que está sendo seguido por uma base pode ajudar, então, a identificar. Essas linhas imaginárias, então, elas ajudam nesse sentido, tá? Nessa construção de ângulos, longitude, latitude, que vão ajudar na localização espacial, tá? Então, para que elas servem? Para auxiliar na nossa localização. E quais são? A gente tem duas principais, que são os paralelos e os meridianos. A gente já vai entender um pouquinho melhor, tá? Os paralelos, gente, são alguns. Então, o que vocês têm que pensar, tá? Essas linhas imaginárias que temos aqui, ó. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas imaginárias que nós vamos estudar, que são as principais. O círculo polar ártico é esta linha imaginária que está aqui no polo norte, tá? Círculo polar antártico aqui embaixo, no polo sul. Vocês viram que tá polo sul, círculo polar antártico com alguns acentos diferentes e Equador com C, é que esse globo terrestre, essa imagem, ela tá em espanhol, tá? Mas foi a melhor imagem que eu achei para poder representar para vocês, assim, aqui seria mais clara. Embaixo aqui do Círculo Polar Ártico, a gente tem o Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, tá? Então, esses paralelos, gente, eles vão nos ajudar a saber dessa localização. A gente sabe, ó, que o Trópico de Câncer, ele passa em alguns países, em alguns continentes, o Círculo Polar Ártico também. O Equador, ele vai passar bem numa linha divisória, né, num marco que tem no Equador, o país aqui da América do Sul. Trópico de Capricórnio, aqui passa um pouquinho acima do Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo aqui, ó, 23 graus e meio a sul, 23 graus e meio exatamente a norte. O Equador passa no grau zero, tá? E a partir daqui eles vão aumentando até chegar nos polos. Então, o que vocês têm que pensar? Que os paralelos, gente, eles vão ser essas linhas horizontais. Então, pensem que o Equador é o grande marco zero que a gente tem. E os paralelos vão ser a norte dele, né, para cima do Equador, e a sul dele, para baixo, que nem a gente está vendo nessa representação, tá? Meridianos, gente. O meridiano que a gente vai estudar é um só, que é o meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque ele vai passar bem aqui numa cidade, em uma localidade em Londres, na Inglaterra, tá? Então, por isso que ele tem esse nome em inglês, meridiano de Greenwich, tá? Ele também vai ser o nosso marco zero. E os meridianos, ao contrário dos paralelos que a gente viu, eles vão estar em linhas verticais, tá? Vertical são linhas que estão de pezinho assim. Então, vocês pensem que a partir do meridiano de Greenwich, que está aqui no marco zero, vai se espaçar a leste e a oeste esses meridianos, tá? Eles não vão ter nomes específicos que a gente vai estudar, eles têm alguns graus que também a gente não vai precisar saber, só saber o meridiano de Greenwich mesmo, que está no marco zero, tá? Então, essas são as linhas imaginárias que a gente tem ao redor do globo terrestre, que vão ajudar numa simples localização espacial, tá bom? Então, o que isso vai acarretar para nós, né? Essa divisão em linhas, em meridianos, em paralelos que a gente acabou de estudar. O meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, né? E o paralelo do Equador, que é o principal paralelo também, eles vão acarretar em duas consequências. Eles vão formar hemisférios, vão dividir a Terra em hemisférios. O que são hemisférios? São lados. Então, olhem aqui.
Quando o Equador, essa linha imaginária, é traçada, né, na horizontal aqui, ela vai dividir o nosso hemisfério em hemisfério norte e hemisfério sul. Como já diz o nome, né, a América do Sul, vocês vejam, ó, esse pedacinho da América do Sul, ela não está bem no hemisfério sul, ela já pega um pouco do hemisfério norte. Mas o Brasil, ele está localizado, né, no hemisfério sul. Aqui, assim como, né, a Antártica também. Aqui, os Estados Unidos, o México, o Canadá, o Alasca, eles estão localizados no hemisfério norte. Aqui a gente vai ter, então, a formação do meridiano de Greenwich. Vocês vão ver que ele vai formar o hemisfério oriental, que vai ser a leste do planeta, e o hemisfério ocidental, que é onde estamos localizados, a oeste, tá? Então, vocês vejam que ele divide a África aqui, ó, uma parte da África tá no hemisfério oriental e outra parte no hemisfério ocidental, esse pedacinho da África aqui, tá? Bem, antes de eu finalizar o vídeo, eu só quero comentar com vocês uma coisa que eu esqueci, que é sobre o formato da Terra, né? A gente viu num dos textos que a Terra, a gente acha, que a Terra pode ser representada como uma bolinha perfeita, né? Mas, na verdade, a Terra ela não é uma esfera perfeita. Ela é levemente achatadinha nos polos, que é, né? Ela é um pouquinho achatada. Pensem em fazer uma esfera com uma massa de modelar, uma massinha, tá? E nos polos tu vai dar uma achatadinha em cima e embaixo, bem de levezinho assim. Então, ela vai formar uma forma geométrica que a gente chama de geóide, né? Tem esse nome um pouco estranho, mas ela quer nos dizer que é uma esfera com leves achatações nos polos, tá? Então, ela é um pouquinho achatada nos polos, por isso que ela não é uma esfera perfeita. Quando a gente vê a Terra do espaço, né, alguns astronautas relatam que ver a Terra do espaço traz para eles uma percepção totalmente diferente do planeta. Porque pensem vocês, né? Nós, réis humanos, nós nunca conseguimos sair e ver a Terra do espaço realmente lá de cima, que nem eles, né? Apenas 535 astronautas tiveram essa oportunidade de poder visualizar a Terra realmente de cima. Se vocês pensarem na população da Terra, que são 7 bilhões e alguma coisa, né? São pouquíssimas pessoas, uma pequena parte que teve esse privilégio, né? Não sei se eu gostaria de embarcar num foguete em algo assim, não, para ver a Terra do espaço, porque eu tenho um certo receio de altura, gente, um medo de embarcar numa nave dessa, né? Mas existem pessoas que são muito corajosas e que têm essa curiosidade científica, né, de realmente visualizar a Terra de cima, e deve ser uma experiência fantástica, né? Então, eles dizem que essa percepção do espaço muda totalmente a visão que se tem da Terra, o que eu acho muito interessante, né, de se pensar. Então, esse era o último comentário que eu queria fazer com vocês. Espero que vocês possam estudar, ver assistir esse vídeo. Se tu assistiu até aqui, eu te agradeço. Faça as atividades e a gente tira as nossas dúvidas na aula online, tá bem? Um beijo pra ti e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!